13 Leveling Weavers Capítulo 61 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Agora deve ir um pouco mais rápido, pensou Mateu enquanto olhava para a garota. No entanto, seus olhos inevitavelmente gravitaram em torno de seu parceiro, que atualmente estava mais ocupado em lançar olhares de ódio para Mateu do que em pegar as pedras. Se você não gosta, sinta-se à vontade para sair, Mateu gentilmente informou seu júnior antes de voltar seus olhos para tarefas mais importantes. Ou seja, defendendo os dois do grupo de zumbis que se aproxima. Assim como era o caso da matéria no amplo universo, havia bolsões cheios de zumbis a ponto de eles entrarem uns nos outros. Nos últimos momentos, a linha de fundo do grupo de Mateu pôde descansar um pouco. Não porque o mundo de repente se tornou gentil, mas porque eles estavam em um dos bolsos mais vazios por um momento. No entanto, o olho da tempestade logo passaria, colocando-os de volta em uma multidão confusa de zumbis. Não há fim para eles, Mateu murmurou enquanto brandia seu machado. Desta vez, não foi algum aluno da escola que ele conseguiu reconhecer. Também não era o pessoal. E isso fez Mateu pensar. Como ele pode estar dentro da escola? O jovem se perguntou. Suas roupas não indicavam nenhuma razão para que tal adulto pudesse estar no terreno do campus. E ele também não podia entrar nela, dado o enorme muro que cercava toda a escola. A menos que... Mateu pensou, cerrando os dentes enquanto decapitava mais alguns zumbis. Não, é melhor não pensar nisso, decidiu ele, concentrando-se novamente na matança indiscriminada dos zumbis. No entanto, agora que Mateu observou essa peculiaridade, ele não pôde deixar de perceber que algo estava seriamente errado. Não me lembro de ter visto um zumbi que parecia um estudante, pensou ele, cortando-os, aparentemente nada preocupado com o fato. E então? Esteira. Daria gritou da escada que eles usaram para chegar ao térreo antes. Você tem que ver isso, ela gritou com um olhar sombrio em seu rosto. Eu realmente não quero ser um profeta aqui, Mateu pensou enquanto seu rosto escurecia ainda mais. Ele então levou as mãos ao rosto e esfregou as bochechas, ignorando como pintou sangue por todo o rosto ao fazê-lo. Não pode, pensou ele, fechando os olhos apenas para seguir seu instinto sozinho e balançar o machado 2 vezes para os lados. O som das cabeças caindo provou que isso não era grande coisa para ele. Estou a caminho, Mateu finalmente respondeu depois de tomar um momento para se preparar. Nádia. Ele então gritou. Enquanto eles trabalharem, não podemos deixá-los sozinhos, pensou Mateu, olhando para o casal. Estou a caminho. A garota gritou de volta sem nem mesmo um momento de hesitação. Ela largou o cadáver que estava arrastando para usar como material de construção para uma barricada. Ela então dobrou os joelhos e saltou em direção a Mateu, cortando todos os zumbis que estavam em seu caminho. Eu só preciso mantê-los seguros, certo? Nadia perguntou já entrando em ação, acertando a cabeça do zumbi que se aproximava do casal pelo outro lado. Correto, respondeu Mateu, acenando com a cabeça. Bom trabalho, acrescentou antes de desviar o olhar e correr na direção das escadas. Venha, rápido, Daria apressou o jovem antes de subir as escadas correndo e liderar o caminho. Mas eles não pararam no primeiro ou no segundo andar. Não. Daria o leva até o segundo andar mais alto do prédio. Acho que ela não conseguiu me levar mais alto porque as escadas não estão aqui, pensou Mateu, tentando avaliar a situação enquanto seguia a garota. Olha, aqui, a garota finalmente revelou os seus planos, apontando a mão para a janela. Ela não está tentando me expulsar nem nada, está? Mateu pensou, apenas para balançar a cabeça e se aproximar da janela. Graças ao abate anterior, apenas alguns zumbis puderam ser encontrados nos andares superiores desta ala do campus. Claro, alguns conseguiram entrar enquanto lutavam no andar térreo, mas seus números eram pequenos demais para causar preocupação. O que é isso? Mateu perguntou, aproximando-se da janela. E então ele viu a confirmação do que ele concluiu com medo ao ver aqueles estranhos zumbis de antes.
A parede que cercava o complexo da escola estava quebrada. Não é tão ruim quanto eu temia, Mateu comentou enquanto segurava firmemente a borda da prateleira da janela. A abertura provavelmente apareceu quando um grande pedaço da ala sul da escola caiu sobre ela. E lá estava, uma ponte de concreto adequada que esmagou a parede embaixo e a fez desabar parcialmente. A fenda não era tão grande, tinha apenas uns 5 metros de largura. E, por enquanto, o número de zumbis chegando era definitivamente menor do que o grupo de Mateu poderia suportar. E então, Mateu ergueu um pouco os olhos. O resto da cidade estava em chamas. Até agora, ele não percebeu o quanto a situação iria se deteriorar e com que rapidez isso aconteceria. A situação na brecha era administrável por apenas um único motivo. Os zumbis da cidade estavam muito mais ocupados com os sobreviventes lá fora. É por isso que apenas um punhado de zumbis acabou gravitando em direção à escola. Mas era apenas uma questão de tempo até que isso mudasse. Uma vez que os zumbis limpassem os sobreviventes sem sistema na cidade, sua atenção obviamente se voltaria para o bolso dos humanos sobreviventes dentro da escola. Precisamos selá-lo, Mateu murmurou antes de levantar os olhos e virar a cabeça para Daria. E quanto mais cedo começarmos, melhor, acrescentou antes de erguer os olhos. Eu me pergunto se alguém lá em cima ainda está vivo, Mateu sussurrou para si mesmo. Um pensamento vago e estranho apareceu na cabeça do jovem. Ele mencionou outros sobreviventes porque desejava mão de obra para concluir o próximo projeto. E como eles estavam perto de onde a jornada de Mateu começou, ele não pôde deixar de pensar em todos os alunos que esperava salvar antes. Espere um segundo, Mateu parou de repente, levantando os olhos para o chão quebrado do andar mais alto que eles podiam alcançar. Ele então olhou para o buraco onde costumava estar a escadaria principal da escola. Por que Nadia deixou o último andar? Mateu fez a pergunta que surgiu em sua mente. Ela estava querendo me ajudar? Ou talvez ela tenha decidido que precisa fazer alguma coisa? Ou talvez... Por um momento, o jovem continuou olhando até onde seus olhos permitiam. E então, ele voltou atrás. É mais fácil pedir do que arriscar subir lá. Ele pensou antes de pegar a mão de Daria e levá-la escada abaixo. Você não vai verificar aquele andar? Daria perguntou, correndo atrás. Não faz sentido, respondeu Mateu, balançando a cabeça. Se alguém fica de fora, são pessoas que não têm vontade de mudar as coisas, acrescentou. Todos no complexo da escola podiam ouvir os sons da fúria dos monstros. Todos podiam sentir o tremor que o tumulto causaria em todo o edifício. No entanto, exceto pelo pequeno grupo de Nadia, ninguém apareceu para ajudá-los a lutar. Isso pode significar que não há outros sobreviventes ou pode significar que eles não se deram ao trabalho de aparecer para ajudar, pensou Mateu, deixando o tópico do último andar de lado por enquanto. Ainda precisamos colocar esse andar sob nosso controle. Mas, por enquanto, isso pode esperar. Mateu aproveitou o tempo que levou para descer as escadas para pensar. O que eu deveria fazer agora? Ele pensou. Se ignorarmos a parede desmoronada, a situação só vai piorar. Mas não podemos simplesmente sair e consertá-lo enquanto lutamos. Mateu finalmente pousou no último degrau e examinou a situação no andar térreo. Leila estava quase terminando com suas barricadas improvisadas. 2 deles já redirecionaram o fluxo dos zumbis para os restantes. Era apenas uma questão de minutos antes que todos os caminhos fáceis dentro da escola fossem bloqueados. Leila, deixe um caminho. Mateu gritou. Precisaremos fazer uma surtida. Nós o quê? Leila levantou a cabeça, sinais de tédio aparecendo em seu rosto. Precisamos consertar a parede do lado de fora. Mateu gritou a explicação antes de voltar os olhos para outra parte do grupo. Nadia, vamos precisar de você conosco, ordenou Mateu. Mas e eles? Nadia perguntou, apontando com o queixo para o casal trabalhador. Daria vai levá-los para os andares superiores. Mateu finalmente chegou ao lado da garota, permitindo que ele passasse de um grito para um discurso normal. Já os limpamos. E aqueles poucos zumbis que poderiam vagar por lá?
Mateu cortou suas palavras antes de pegar um bastão mental aleatório do chão e passá-lo para seu Júnior. Você vai precisar cuidar deles, Mateu anunciou em um tom sombrio. Então, seu rosto relaxou um pouco. Você vai se esconder em uma sala de aula de frente para o local em que estaremos. Se você ficar sobrecarregado, faça a garota gritar por socorro. Mateu não tinha planos de deixar os dois sozinhos. Mas agora, deixá-los sozinhos era a única escolha que ele tinha. Lá fora, eles seriam um estorvo demais, pensou Mateu antes de voltar os olhos para Daria. Depois de escondê-los, junte-se a nós na parede sul. Mateu ordenou com uma voz inexpressiva antes de olhar na direção da asa quebrada. Ele então respirou profundamente antes de fechar os olhos. Ele os abriu apenas quando o último pedaço de ar deixou seus pulmões, relaxando vigorosamente seu corpo. E então, ele deu um passo à frente, pronto para seguir com seus planos com ação. Levelingo IV-62 alcançando a brecha sair dos limites estritos do complexo da escola fez Mateu estremecer com uma sensação estranha. Nas últimas 2 semanas de sua vida anterior e durante todo o dia de hoje, ele não saiu. Naquela época, era muito perigoso sair do lado de fora dos muros da escola, pensou Mateu, relembrando suas memórias. A única vez em que ele saiu em sua vida passada foi bem no final, quando ele buscou refúgio com Nadia no abrigo de equipamentos. Mas agora é diferente, pensou Mateu, piscando os olhos algumas vezes para acostumá-los com a intensidade da luz do sol lá fora. Felizmente, isso foi principalmente um problema mental, já que os olhos de Mateu nesta vida ainda não esqueceram o brilho do sol. E então, assim mesmo, Mateu colocou o pé no último caminho restante, efetivamente deixando o terreno da escola. Este terreno vai ser um saco, pensou Mateu, olhando ao redor da ala desmoronada da escola. Sem teto sobre suas cabeças, Mateu não podia mais considerá-lo parte do complexo. No entanto, também forçou o jovem a dividir mentalmente o exterior amplamente compreendido em várias áreas. Precisamos proteger as ruínas primeiro, Mateu ordenou antes de consertar o punho de seu machado. Depois de cortar todos os zumbis em ruínas, tente se espalhar em direção à lacuna lá fora. Ele gritou, apontando a mão na direção em que viu a parede desmoronada. Nele. Leila não perdeu tempo falando. Ela balançou o facão na mão antes de entrar correndo, ansiosa para começar a tarefa o mais rápido possível. Não posso deixar que ela me supere, posso? Mateu pensou, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios enquanto ele avançava. Fora a óbvia questão do patingue, havia apenas uma outra razão pela qual Mateu estava determinado a limpar as ruínas da ala da escola desmoronada primeiro. E esse mesmo motivo veio para jogar agora, retardando consideravelmente seus passos. Droga! Mateu amaldiçoou baixinho quando seu golpe mais uma vez enviou a lâmina de seu machado para um pedaço relativamente resistente de ruínas. A razão pela qual Mateu decidiu limpar as ruínas primeiro foi simples. Eles eram o lugar onde a luta era mais difícil. E também era um lugar por onde eles tinham que passar sempre que entravam ou saíam da escola. Em outras palavras, era uma área de trânsito para os zumbis que tentavam entrar na escola. E quem controlasse este ponto mais tarde controlaria todo o complexo. Há muito menos deles do que eu esperava, comentou Nadia. Ela silenciosamente seguiu os passos de Mateu, trazendo suas habilidades acrobáticas de alto nível para manter o perímetro do jovem limpo. É difícil lutar aqui porque é difícil se movimentar livremente. Mateu explicou sua opinião sobre a situação. A maioria dos zumbis já se dirigiu para o andar térreo. Aqueles aqui provavelmente são apenas retardatários e recém-chegados. Mateu então puxou o cabo de seu machado, arranhando o chão com a ponta de sua lâmina. Ele então chutou a parte inferior do cabo, enviando a lâmina voando em direção a um zumbi rastejando de um buraco em uma pilha de ruínas. Isso faz sentido. Nadia acenou com a cabeça apenas para derrubar o sapato na cabeça de outro rastreador. Mas isso não significa que os zumbis estão rompendo a parede em um ritmo relativamente lento. Ela perguntou de repente. Perdão. Matt inclinou a cabeça ligeiramente para o lado.
Ele não ficou surpreso ao ouvir sobre tal possibilidade. Ele viu a situação na parede desabada com seus próprios olhos. O que o deixou tão curioso, porém, foi como Nadia conseguiu descobrir isso. Você sabe, a garota balançou a cabeça apenas para levantar a mão e bater a lâmina ensanguentada do facão na cabeça de outro zumbi. Você disse retardatários e recém-chegados, apontou Nadia. Retardatários, eu posso entender, ela acrescentou, apontando seu facão para um zumbi próximo do tamanho de 3 zumbis normais. Era o corpo reformado do professor de educação física que era conhecido pelo peso e ridicularizado pela escolha da profissão. Nadia então balançou a cabeça antes de voltar os olhos para um zumbi um pouco distante, bem na borda de onde as ruínas se transformaram de densas em esparsas. Fragmentos de um traje pendiam do cadáver daquele zumbi. Em outras palavras, seu traje não combinava com o terreno da escola. Os recém-chegados só podem ter um único significado, disse Nadia antes de sacudir os ombros e voltar a se concentrar em seu trabalho. Sim, você está totalmente certo, Mateo acenou com a cabeça, olhando para a garota de uma nova perspectiva. E sim, eu vi apenas alguns zumbis cruzando a brecha de cada vez, acrescentou o jovem, usando um pedaço de ruínas como ponto de apoio. Ele pulou, balançando o machado para baixo enquanto estava no ar, abrindo a cabeça de um zumbi. Ele então pousou em outra pilha de escombros, enviando outro zumbi com um chute em sua mandíbula antes de acertar a coronha de sua arma em outro oponente. Para ser completamente honesto, acho que nossa taxa de matá-los agora é bastante semelhante à rapidez com que eles estão chegando, afirmou Mateo. Ele então deu outro salto e alcançou a fronteira, onde Nadia notou um zumbi recém-chegado antes. E agora, isso vai mudar, acrescentou Mateo, com um sorriso peculiar aparecendo em seus lábios. Ele então pulou da pilha de escombros em que estava, direto para o abraço de uma densa horda de zumbis tentando escalar as ruínas. Seu machado balançou no ar, cortando pescoços, abrindo cabeças e afastando qualquer mão ensanguentada que ousasse estender a mão. O corpo de Mateo logo foi coberto com o sangue de seus oponentes já mortos enquanto ele abria um caminho para ele e Nadia entrarem no verdadeiro exterior. E então, apenas alguns minutos de matança intensa depois, a tarefa de Mateo estava geralmente concluída. Agora, então, Mateo murmurou, colocando uma lâmina sobre o pescoço do zumbi como uma espécie de carrasco antes de levantar sua arma. Por um momento, Mateo olhou para as feições do zumbi. Rapaz, vê-la assim me faz pensar se existem alguns psicopatas que aproveitariam isso como uma oportunidade. Ele pensou antes de torcer os lábios em desgosto e abaixar o machado. Mateo conhecia pessoalmente alguns que não se importariam com o estado sangrento das vítimas de sua luxúria. E vendo como até mesmo algumas das melhores garotas da escola acabaram como zumbis irracionais, Mateo não pôde deixar de pensar em tal cenário. E então, por um momento, ele congelou. Espere um segundo, pensou Mateo, chamando seu sistema. Ele fez isso pela segunda vez desde que recebeu essa habilidade. Os eventos ao redor simplesmente aconteceram rápido demais para que Mateo relaxasse e perdesse várias horas tentando aprender mais sobre sua maior vantagem. As informações do sistema apareceram bem diante dos olhos de Mateo, cegando parcialmente sua visão. Um erro terrível no meio de uma luta. Porque mesmo que fosse um conflito relativamente fácil, um único erro seria o suficiente para o destino de Mateo ir para o sul. E assim como ele se lembrava, uma única linha de texto fez Mateo se sentir incrivelmente estranho. Esposa número 1, nome, Nadia Astra, idade, 19, nível, 15 mais 9, raça, meio zumbi, classe, primeira esposa, status, focado. Isso não significa que provavelmente sou o primeiro a realmente foder com um zumbi, mesmo que ela seja apenas metade dele. Eu pensei, olhando furtivamente para Nadia. Eu então balancei minha cabeça antes de jogar as janelas do sistema de lado. Agora, eu não podia me dar ao luxo de me distrair com isso. Não quando uma maldita horda de zumbis me cercava de todas as direções. Voltei. A voz de Daria trouxe algum alívio para minha alma exausta.
Mesmo que a luta em si não tenha sido um desafio, movendo-se constantemente, balançando o machado pesado o tempo todo, a pressão em minha mente atingiu o máximo de todos os tempos. Não era algo que eu pudesse manter por muito tempo. Verifique Leila primeiro. Eu gritei. Eu sei que ela tem alguns defeitos, mas não ouvi nada dela por um tempo, pensou Mateu, olhando ansiosamente ao redor apenas para voltar sua atenção para a luta. Nele. Daria respondeu, mergulhando direto nas ruínas que havíamos acabado de deixar. Eu esperava que você pedisse a ela para nos ajudar um pouco, comentou Nadia. É melhor se os dois vierem ajudar, eu respondi antes de balançar a cabeça. Nadia, querida, eu sei que você não gosta dela. Eu pessoalmente a acho irritante também às vezes. Mateu então balançou a cabeça. As informações do sistema apareceram diante de seus olhos mais uma vez. E, assim como na corrida de Nadia, as memórias de Mateu de ver o nome de Leila no sistema não estavam erradas. Mas, por enquanto, por favor, tenha paciência com ela, acrescentou antes de forçar seu machado no corpo maciço do professor de educação física que de alguma forma o seguir fora das ruínas. Farei, Nadia acenou com a cabeça antes de apontar o dedo para a parede próxima que cercava o terreno da escola. Olhar. Nadia gritou, forçando Mateu a cuidar de sua mão. E a brecha. E, assim como a garota apontou, ao longo de sua luta, eles de alguma forma abriram caminho até a brecha. É provável porque nós simplesmente seguimos onde os zumbis estão, pensou Mateu, apenas para um sorriso aparecer em seu rosto. Não vamos perder tempo, então. Ele gritou antes de balançar seu machado de maneira encorajadora e empurrar para a abertura. Vamos bloqueá-lo. Levelingo Weaver 63 Reconstrução Aviu. Mateus soltou um pequeno grito enquanto levantava o cadáver de um zumbi antes de jogá-lo nos escombros atrás da brecha. Deixe os cadáveres conosco. Nadia se aproximou rapidamente do lado de Mateu. As pedras de lá seriam perfeitas para fechar a lacuna, disse ela enquanto apontava a mão para uma pilha de entulho próxima. Mas eu não acho que nenhum de nós poderia fazê-lo tremer, ela acrescentou com um sorriso irônico. Acho que ainda há limites para o quão forte podemos ficar, mesmo com esse sistema, pensou Mateu antes de acenar com a cabeça. Farei isso, disse Mateu enquanto juntava as mãos para limpá-las da sujeira antes de se mover na direção que a garota apontou. Certo, certifique-se de que Leila não se aventure muito longe, acrescentou o jovem depois de dar apenas alguns passos. Ela é propensa a se emocionar. E não podemos nos dar ao luxo de perder ninguém agora. A luta pela brecha do muro foi ainda mais decepcionante do que limpar as ruínas da ala sul do complexo. No começo, foi difícil. Quando o grupo de Mateu finalmente alcançou a brecha, ela estava cheia de uma horda de zumbis quase tão densa quanto aqueles lutaram dentro da escola. No entanto, apesar de quantos zumbis havia em um pequeno pedaço de terra, seu número total não era tão ruim assim. E agora, um mísero quarto de hora depois, o grupo de Mateu poderia finalmente começar a consertar a lacuna na parede. Eles levaram apenas cerca de 15 minutos para limpar a pequena horda e depois os arredores imediatos da parede. No entanto, com a rapidez com que o grupo de Mateu chegou a esse ponto, seu progresso logo estagnou. Por mais fácil que seja matar zumbis, consertar uma maldita parede é na verdade um maldito desafio, pensou Mateu enquanto se aproximava da pedra apontada por Nadia. Na realidade, porém, não era mais ousado, mas um pedaço quebrado da parede de um prédio. No entanto, para o propósito na cabeça de Mateu, era perfeito. Mover. Mateu gritou por dentro, forçando seus músculos ao limite na tentativa de empurrar o pedaço de uma parede demolida. Primeiro, ele falhou. Mateu colocou todas as suas forças em sua tarefa, mas não foi o suficiente. Maldição, ele murmurou, expressando a frustração que rapidamente cresceu em sua alma. Mateu então deu um passo para trás para avaliar o pedaço de entulho. Talvez eu devesse quebrar em pedaços menores. O jovem pensou, esperando encontrar uma solução para seu problema atual. Seria mais razoável simplesmente desistir e pegar alguns pedaços menores.
Ao ficar parado e pensar, Mateu não contribuiu em nada para a reconstrução do muro. No entanto, havia uma diferença entre empilhar pedras umas sobre as outras e realmente construir uma parede capaz de parar os zumbis. Se não queremos ir apenas para efeitos visuais, não posso dividi-lo, percebeu Mateu antes de cerrar os dentes e se aproximar da parede mais uma vez. Vamos lá. Mateu pensou, apenas para respirar fundo e mantê-lo em seus pulmões. Ir. Mate gritou, exalando o ar enquanto usava cada centelha de energia que restava em seu corpo. E, finalmente, a parede se moveu. A princípio, apenas se mexeu um pouco, tentando recuperar uma posição de repouso estável. No entanto, quando o pedaço sólido de concreto armado começou a se mover para cima e para baixo, a força de Mateu provou ser finalmente suficiente para forçá-lo para cima. Você precisa de alguma ajuda? Nadia gritou da parede onde continuou a tarefa de mover os cadáveres de zumbis para o fundo da lacuna. Na verdade, sim, admitiu Mateu. Claro, seria ótimo carregá-lo sozinho e deixar uma boa impressão nela, pensou ele, seus olhos gravitando para o rosto de Nadia. Mas agora, não posso me permitir um luxo tão superficial, concluiu. Os eventos anteriores provaram que o apocalipse se desenvolveu em um ritmo muito diferente do que Mateu conseguia se lembrar de sua tentativa anterior de sobreviver a ele. Não podemos dizer quando verdadeiras hordas começarão a se reunir, pensou ele, apenas para dar um suspiro de alívio quando Nadia correu para ajudar. Com a força da garota, mover o enorme pedaço de concreto provou ser uma tarefa administrável. Ainda exigia que o jovem colocasse absolutamente tudo o que tinha. Vou segurá-lo agora, disse Mateu. Você pode fazer algum espaço para deslizá-lo? Ele instruiu. Dê-me apenas um momento, respondeu Nadia antes de se apressar para puxar alguns dos cadáveres. A razão pela qual eles empilharam os corpos na parte inferior da parede quebrada era bem simples. Eles não tinham concreto úmido ou qualquer tipo de argamassa. Pior ainda, nenhum deles ouvia as aulas de química que descreviam o processo de fabricação da argamassa mais simples. Como tal, embora provavelmente pudessem encontrar todos os materiais de que precisavam, o grupo de Mateu não tinha o know-how para construir qualquer coisa que não pudesse suportar seu próprio peso. Se não podemos construir um muro, então vamos construir uma muralha. Mateu pensou naquela época. E agora, o cadáver que os dois empilhados junto à parede poderia servir de suporte para a parede que Mateu e Nadia trouxeram. Ok, vamos empurrá-lo para dentro. Nadia sinalizou enquanto ficava na frente da parede apenas para puxá-la para a lacuna que ela criou. Apenas mova-se. Mateu insetou o concreto em suas mãos, forçando seus músculos ao limite para empurrá-lo apenas alguns centímetros adiante. Nos momentos seguintes, tudo que o jovem conhecia era a dor de usar demais sua carne. Só espero não acabar paralisado, pensou Mateu enquanto um sorriso irônico apareceu em seus lábios. E então, depois de um esforço prolongado, o pedaço da parede do prédio finalmente descansou contra a parede destruída do complexo. Você pode segurá-lo aqui por um momento? Nadia pediu apenas para largar a parede e dar alguns passos para trás. Claro, respondeu Mateu, embora Nadia já seguisse em frente com qualquer ideia que surgisse em sua cabeça. No entanto, desta vez ela não provou ser alguém heterodoxo. Em vez de surpreender Mateu com alguma solução engenhosa, ela simplesmente moveu vários corpos e pedaços de entulho que ela poderia levantar antes de empilhá-los todos na parte inferior do novo pedaço da parede. Ok, vamos ver se vai desmoronar, Nadia murmurou antes de apontar para Mateu. Vem aqui, ela pediu, estendendo a mão. Firme. Mateu murmurou, liberando suas mãos do fardo de segurar a parede, apenas para parar seus braços e manter suas palmas fora da superfície do pedaço de entulho. Ele então recuou lentamente, mantendo os olhos alertas até mesmo para o menor movimento. Mas não por muito tempo, Nadia comentou, apertando os lábios em uma única linha. Agora, tudo o que precisa é de um pequeno empurrão para cair. Ela apontou antes de balançar a cabeça e começar a se mover novamente.
Pelo menos podemos usá-lo como base para o restante da lacuna. Mateu compartilhou sua ideia. Poderíamos empilhar o suporte para ele primeiro e depois preencher o restante das lacunas ao redor. Ele explicou seu plano. O vão tinha cerca de 5 metros de largura. E o pedaço que Mateu e Nadia trouxeram cobria apenas 2 metros no máximo. Em suma, apesar de todo o esforço que tiveram de despender, o progresso parecia bastante decepcionante. Mas o que não podia ser notado facilmente era o quanto seria mais fácil preencher as lacunas entre a parede ereta e a barricada improvisada do que realmente construir uma muralha de 5 metros de comprimento feita apenas de entulho e cadáveres. Pessoal! Um grito repentino impediu Mateu de aprofundar seus pensamentos. O jovem ergueu a cabeça e olhou na direção da voz. Apenas para ver Leila e Daria correndo de volta a uma velocidade vertiginosa. O que aconteceu? Mateu perguntou em voz alta enquanto corria para a parede e a pressionava com o ombro. Se alguma das garotas tropeçasse e colidisse com esta parede, o apoio miserável que ele e Nadia forneceram não seria nem perto o suficiente para manter o enorme pedaço da parede no lugar. Emergência, Leila disse enquanto pulava a parte não consertada da parede apenas para cair de joelhos. Ela não seguiu seu relatório inicial com nenhuma explicação, pois estava muito ocupada lutando para respirar para falar. Uma enorme horda está por perto. Daria terminou o relatório para sua parceira, seguindo Leila de perto. Ela demorou um pouco mais para alcançar e pular a parte quebrada da parede. No entanto, ela acabou sendo capaz de falar muito antes de Leila conseguir acalmar a respiração. Eles estão nos atacando? Mateu perguntou, um mau pressentimento enchendo seu estômago. Não, ainda não. Dessa vez foi Leila quem respondeu. Mas o que mais eles poderiam atacar? Ela então perguntou, balançando a cabeça. Leila então se levantou, juntou as palmas das mãos abertas contra o rosto e olhou para o vão na parede. Vocês querem usar isso como uma espécie de base? Ela perguntou, adivinhando as intenções de Mateu e Nadia. Isso mesmo. Mateu acenou com a cabeça enquanto se movia para o lado para pegar um pedaço de entulho adequado. E como vocês dois já estão aqui, devemos conseguir terminar em pouco tempo. Levelingo IV-64 sobrevivente. Eu acho que esta é a minha saída, Daniel murmurou enquanto lançava um olhar para o lado estreito do corredor. Não havia como ele chegar ao ponto central da escola. E por melhor que fosse começar lá do ponto de vista tático, uma tarefa tão assustadora simplesmente estava fora do escopo da habilidade de Daniel. No entanto, aquele único olhar rápido se transformou em um olhar prolongado enquanto o oficial procurava por quaisquer sinais de sobreviventes. Eu não era o único que caiu. Eu não fui o único que matou o zumbi no começo, Daniel pensou enquanto examinava cada detalhe de seus arredores imediatos. Isso significa que não posso ser o único sobrevivente daqueles que caíram. O oficial se recusou a aceitar tal desenvolvimento aleatório. O chão desmoronando sob sua façanha. Ele poderia aceitar isso. Na verdade, não era a primeira vez que Daniel passava por uma experiência como essa. Durante sua implantação, ele passou por uma merda muito pior. No entanto, o mesmo poderia ser dito da maioria dos outros soldados e oficiais que caíram junto com ele. E, no entanto, ele não conseguiu localizar uma única alma viva. Talvez eles tenham acabado na superfície, não escondidos por nada. Então eles já se tornaram o banquete dos zumbis? Daniel tentou descobrir qualquer lógica por trás da situação. E quando ele estava prestes a desistir de sua esperança, uma pequena pedra rolou sobre uma pilha de ruínas. Aparentemente, sem força fazendo com que ele caia. Alguém está aí. Daniel pensou, correndo instantaneamente na direção de onde notou o movimento estranho. Mas ele não foi o único que reparou no pequeno detalhe. Ou melhor, no segundo em que seus movimentos se tornaram enérgicos e rápidos, os zumbis que antes ignoravam sua presença agora se tornaram atraídos por ele. Não tenho muito tempo, pensou Daniel, observando como a já enorme horda de zumbis que enchiam o corredor começaram a se mover em sua direção. Daniel chutou o zumbi que tentava descobrir quem se escondia sob os escombros.
Ele então começou a lutar com os próximos deles. É surpreendentemente difícil sem uma arma, ele pensou, sua arma perdida em algum lugar entre os escombros. Qualquer tentativa de recuperá-lo agora só teria sucesso quando todos os escombros e corpos fossem removidos. Neste momento, procurá-lo em meio às ruínas seria ainda mais difícil do que tentar encontrar uma agulha no palheiro. Então, o oficial congelou. Eu posso não ter uma arma, mas de alguma forma não recebi uma arma tão poderosa quanto uma arma de fogo. Daniel ergueu os olhos para os poucos zumbis que se aproximavam. E assim como antes, ele começou a cantar a melodia de uma de suas canções de rock favoritas. E logo, seus punhos se transformaram em pedras que apedrejaram os zumbis que se aproximavam ao ritmo da música que Daniel cantarolava. Caramba! O policial soltou um pequeno grito de espanto quando finalmente parou de lutar, já a 10 metros do local do possível sobrevivente. Perdido no poder da música que costumava ser uma parte importante de sua vida no passado, Daniel nem percebeu os resultados de sua fúria. Não, pare, preciso tirá-los daqui, pensou ele, virando-se e seguindo seus passos pela área devastada. Os zumbis que ele enfrentou não foram apenas mortos. Ele não ofereceu a eles a misericórdia da morte final e esperançosamente absoluta. O que Daniel ofereceu, porém, foi o treinamento do exército misturado com o poder que ele não sabia quase nada sobre, nem como controlá-lo. Isto parece pior do que o cerco de Tarnow, pensou ele, recordando as lembranças desagradáveis da guerra. Foi uma batalha que devastou quase metade da outrora próspera cidade. No entanto, surpreendentemente, a outra metade permaneceu perfeitamente bem, com apenas uma bala ocasional marcando a parede dos prédios antigos. Ainda que a metade moderna da cidade tenha se transformado no maior banho de sangue que a história já viu, ambos os lados acabaram respeitando o legado da lendária família que transformou este outrora pequeno vilarejo em uma potência local, tanto no país quanto no cenário internacional. Daniel olhou para os frutos de seu trabalho apenas para engolir um gole de sua saliva. E pensar que encontraria algo ainda pior do que os túneis, pensou Daniel, cerrando os dentes e contraindo os músculos da garganta para não vomitar. Dificilmente alguém poderia reconhecer os cadáveres como eram depois da fúria de Daniel. Seus ataques tinham muito mais força do que ele esperava que seus punhos segurassem. Um ataque que normalmente deixaria alguém inconsciente na melhor das hipóteses no passado agora era mais do que suficiente para explodir um crânio e cérebro humanos em pedacinhos. Este sistema é realmente poderoso, Daniel murmurou baixinho antes de balançar a cabeça e se concentrar no que era realmente importante agora. Ei, você pode me ouvir? O oficial colocou a boca em uma das muitas lacunas deixadas no monte de ruínas. Faça um som duplo ou algo assim, se puder. Existe uma chance de que ele não consiga falar ou se mover tanto assim, ele pensou. Apenas para uma névoa azulada começar a sair de repente da pilha de escombros. O que diabos é isso? Daniel pensou, saltando para trás. Ele então lançou um rápido olhar mais fundo no canto, apenas para perceber que o zumbi já havia recuperado metade do terreno que lutou, então tinha que limpar. E então, a névoa azul de repente convergiu em um único ponto. Apenas para tomar a forma de um humano. Fantasma. Os olhos de Daniel se arregalaram quando ele se assustou com a aparição inesperada. No entanto, antes que pudesse engolir a saliva, ele reconheceu o rosto do fantasma. Norberto? Daniel perguntou, aproximando-se lentamente do ser azulado e meio transparente. Daniel? O fantasma ergueu o rosto, apenas para explodir em sorrisos. Eu sabia que você sobreviveria. Ele se alegra, executando uma estranha dança diante dos olhos do oficial. Você é real? Daniel perguntou, de repente reconhecendo a outra possibilidade. E julgando por suas experiências antes do chão da escola desabar, tão real quanto parece, cara, o fantasma respondeu, um sorriso irônico aparecendo em seus lábios. Mas, por enquanto, você poderia cuidar disso? O fantasma de Norbert perguntou antes de apontar para a massa de zumbis já alcançando o ponto de apoio da pilha em que Daniel estava. Claro, Daniel acenou com a cabeça.
Se esse fantasma era real ou não, se era realmente o fantasma de seu companheiro de equipe ou um esquema malicioso destinado a forçá-lo a se abrir. No entanto, por enquanto, matar a horda de zumbis que se aproximava era de absoluta importância. Afinal, era a única ameaça imediata que Daniel tinha de enfrentar. Eu me pergunto se aquelas crianças sobreviveram, pensou o oficial antes de balançar as mãos para cima e para baixo e avançar, direto para o abraço faminto da horda de zumbis. Levelingo IV-65 Daniel e um fantasma. O ritmo do ataque de Daniel estava perfeitamente alinhado com a melodia que ele cantarolava sob o nariz. Cada tato da música resultaria em vários zumbis desmoronando sob a força do ataque de Daniel. No entanto, não foram os momentos em que o oficial cantou que foram os mais devastadores para a horda. Era quando ele mudava a afinação de um para o outro, jogando os zumbis que aos poucos começavam a se acostumar com seu ritmo fora do compasso. Essa alternância constante dos títulos que Daniel cantarolava era a única razão pela qual alguém como ele conseguia evitar ser cercado. Porque mesmo os donos do sistema, se descuidados mesmo por um momento, podem ser vítimas do monstro final do apocalipse. E não era um monstro evoluído como aqueles corpulentos com os quais Mateu lutou antes. Também não eram os super evoluídos como a lagarta. Aquele monstro perigoso nada mais era do que um bando de zumbis fracos agrupados de forma densa o suficiente para bloquear a liberdade de movimentos de sua presa. Foda-se, Daniel xingou baixinho quando as garras do zumbi abriram várias rachaduras em sua perna esquerda. Surpreso com o súbito ataque de dor, Daniel recuou alguns passos, ganhando tempo apenas para dar uma olhada no estado de sua perna. Isso é ruim, ele pensou, seu rosto se contorcendo enquanto a dor aguda assaltava sua mente. Mas o oficial não teve tempo de lamentar sua situação. Os zumbis eram lentos, com certeza. Mas ao contrário de sua contraparte viva, eles nunca pararam de se mover. Nesse ritmo, não serei capaz de retirá-lo, pensou o homem de meia idade enquanto colocava a mão onde o coldre de sua arma normalmente estaria, apenas para então parar quando Daniel percebeu seu erro. Ele perdeu a arma ao cair junto com os companheiros em um grande pedaço do chão. E enquanto ainda estava enterrado em algum lugar, as chances de tropeçar nele. Eu não deveria perder meu tempo nem considerando uma opção tão boba, pensou Daniel, voltando a concentrar sua atenção nas coisas que realmente importavam. Ou qualquer arma, já que as ruínas enterraram todos aqueles que ousaram pisar na borda naquela época para dar apoio àquele jovem estudante maluco desta escola. Não sei porquê, mas pensando nele, palavras surgiram na mente de Daniel, apenas para o homem de meia idade balançar a cabeça. Sim, não consigo imaginá-lo caindo morto aleatoriamente, ele pensou antes de abrir os olhos e erguê-los para a horda que se aproximava. O canto dos lábios de Daniel tremeu quando ele se abaixou ligeiramente de joelhos, trazendo o centro do peso de seu corpo para mais perto do chão. Vamos arrasar! Mateu gritou bem quando os zumbis estavam prestes a alcançá-lo, usando sua posição abaixada para tirar seu corpo para a frente para uma abertura alta de outra música sangrenta dele. Logo, os pedaços rasgados dos cadáveres começaram a voar por todo o lugar enquanto o ataque de Daniel rasgava pele, carne e ossos dos zumbis. Esmague os joelhos do zumbi e ele não poderá mais persegui-lo. Tire seus braços e ele só poderá morder você. Decore o chão com seus dentes e sua maior arma desaparecerá. Havia muitos métodos para derrotar ou, pelo menos, neutralizar zumbis. No entanto, apesar de toda a sua educação tática e treinamento no exército, quando confrontado com seu novo poder, Daniel realmente não se importava. Ele não pretendia tornar um zumbi inofensivo quando pegou os dois pulsos e então pulou, trazendo os joelhos até o queixo apenas para relaxar as coxas, chutando as duas pernas contra o peito do próprio zumbi. Mesmo zumbi. O oficial não estava tentando neutralizar outro zumbi quando um único e forte soco dele transformou 3/4 dos dentes do zumbi em pó. Tudo o que Daniel fez foi apenas sua própria maneira de lutar, algo que aprendeu em brigas com seus companheiros de equipe, em vez de aulas de autodefesa das quais todos tiveram que participar. Droga, chefe,
O fantasma azul do companheiro de equipe de Daniel de alguma forma sarnou e decidiu ficar por perto. É melhor você não mostrar esse lado de si mesmo a mais ninguém se quiser encontrar aliados, o fantasma aconselhou, flutuando logo acima do ombro de Daniel. O que? Ele está com medo dos zumbis? Daniel perguntou em voz alta. O zumbi que Daniel segurava em suas mãos quebrou ao meio, dilacerado por seu aperto poderoso. Ou está com medo de mim? Ele perguntou, incapaz de adivinhar a resposta. Espere, posso pelo menos atacá-lo em primeiro lugar? Daniel, porém, nenhuma resposta veio à sua mente. E logo, em vez de se demorar no tópico do estado estranho de seu companheiro, o foco de Daniel voltou aos zumbis que se aproximavam. Sua matança certamente produziu um efeito desejado. Para cada morte que Daniel fazia aqui, a ameaça dos zumbis continuava a enfraquecer. Mas isso não significa que se dissipou completamente. Isso deve servir por enquanto, Mateu murmurou quando o último dos zumbis próximos caiu de bruços, o corte aberto em sua cabeça dando algumas pistas de onde a dita cabeça voou após o ataque de Daniel. O homem de meia-idade não perdeu tempo. Assim como ele correria para um soldado ferido para trazê-lo sob cobertura, Daniel correu para a pilha com o corpo enterrado de seu companheiro. Qual é a sua posição? Ele perguntou, virando a cabeça para o lado para monitorar os poucos zumbis que entrariam no corredor principal da escola. Estou preso nesta posição estranha. Preciso fazer uma prancha para sobreviver por enquanto. O fantasma explicou. Em seguida, saiu correndo, afundando de volta na pilha de escombros. E um mero momento depois, saiu apenas para apontar os dedos para dois pontos específicos da pilha. Se você levantar essas duas pedras, eu estarei livre, explicou o fantasma. Com fome à beira da morte, mas livre, acrescentou um momento depois. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.